Vou contar a história para vocês aqui, né, dessa nova jornada que a gente fez. Eu acho que é legal a gente compartilhar. Eu sou um profissional, meu nome é Manuel Jardim, né, eu sou o responsável por essa unidade, pela BNAP, mas a BNAP ela tem uma história que é muito interessante. Eu sou um profissional de recursos humanos que trabalhou a vida toda como recursos humanos, né? Eu sempre fui aquele cara que cuidava lá de operações, que cuidava de sistemas de RH dentro das empresas que eu trabalhei. E operação de recursos humanos é um negócio muito, né? Quem está no dia a dia sabe, o alto volume, tudo tem que dar certo, o tempo é curto, as coisas todas têm que funcionar. E um dia eu me aposentei. E a gente pensa que um dia você vai se aposentar e vai parar, e você descobre que não, tem muita coisa para fazer, e aí talvez seja um grande momento de você colocar as coisas para funcionar. E como é que eu podia colocar toda a minha experiência em prol dos meus colegas de recursos humanos? Como é que eu podia usar, né? Eu tinha usado aquela experiência toda para tocar a minha vida, como é que eu podia ajudar os outros a tocar a vida? E aí surgiu aqui a oportunidade de estar junto com a LG, nós começamos a desenhar, e tudo que eu vou falar aqui está muito baseado na minha vivência como pessoa de recursos humanos, que tinha todas as dificuldades do dia a dia, que um dia falou, caramba, agora vou mudar de lado, vou pular o balcão e vou ver o que eu posso fazer para ajudar os meus colegas. Então, isso aqui é muito dessa experiência de tantos e tantos anos de jornada de recursos humanos em grandes empresas, tá bom? Ok? Então, a gente vai falar sobre um grande desafio. E o que é interessante, que a gente vai brincar, nós vamos vir aqui no ano que vem, no outro ano, vamos ouvir um monte de gente diferente, um monte de especialistas, gente do mundo todo que vai falar sobre sempre desafio de recursos humanos. E, na verdade, os desafios não podem nos paralisar. Todo desafio, ele contém, naturalmente, grandes oportunidades. Então, o que a gente vai falar exatamente sobre... Opa, obrigado. Agora sim, hein? Nós vamos falar sobre desafio. O que eu estava falando, qualquer especialista, vamos trazer aqui alguém da NASA, alguém do Gartner Group, mas eles vão falar algumas coisas que são basicamente aqueles desafios que vão sempre estar na vida da gente, que são o que vai nortear, o que vocês vão ver entre a diferença do Gartner Group para a PwC, para alguma pesquisa, vão ser só os percentuais. Mas alguém aqui tem dúvida que atrair e reter, identificar, atrair e reter talentos esteja fora do desafio da gente? Alguém tem dúvida disso? Você vai sempre ter essa necessidade, né? Que você vai estar sempre tendo que desenvolver pessoas e tirar o máximo dessas pessoas? Não tem ninguém tem dúvida disso, né? Que melhorar a experiência, cada vez mais falando de branding, engagement, vamos botar uns nomes bonitos, o tempo vai passando, né? Mas você vai ter que sempre trabalhar e melhorar a experiência do colaborador. Criar ambiente colaborativo, né? Cada vez mais a gente vê que o que a gente tem que ter dentro das empresas é colaboração. Bem-estar, diversidade e inclusão, ou seja, quem está bem produz bem, né? E a diversidade, evidentemente, florestas de uma só árvore são estéreis. Isso é a coisa muito incrível, muito incrível. Então, trabalhar a diversidade e, evidentemente, também ter a questão toda de planejamento da força de trabalho. Bom, então esses são desafios que a gente vai passar e vai encontrar, vamos estar vendo sempre esses desafios. E onde que a gente está? Qual é o cenário que nós estamos inseridos, tá? Se a gente está falando de engajamento, se a gente está falando de retenção, de atração, olha que dado interessante. As pessoas estão preocupadas em ter quem cuida delas, quem tem preocupação com elas. E não é à toa, daqui a pouco a gente vai entender que não é à toa essa questão do bem-estar financeiro, não é à toa o bem-estar financeiro. 35% dos colaboradores têm algum tipo de impacto na saúde por conta de problema financeiro. No mínimo não dorme direito, no mínimo, está estressado, né? E aqui se fala, esse número eu não acredito, tá? Que se fala em 15% de redução na produtividade de quem está com problema financeiro. Eu pessoalmente não acredito nesse número, e vou dizer por quê. Porque se você é uma fábrica, provavelmente você está lidando com maior índice de erro por conta de desatenção. E erro ainda é pior que produtividade, que você tem perda de material, risco de acidente, né? Tem todas as questões. Então, se a gente fizer uma medição cuidadosa, a gente vai ver que o número, a gente afeta mais do que 15% na produtividade, né?
Agora, olha que paradoxo incrível que a gente vive aqui. Eu tenho uma teoria para isso, vocês vão ver se vocês concordam comigo. Mas o que acontece é o seguinte, 96% de nós acreditamos que problema financeiro tem alguma relação com baixa produtividade. Vocês balançaram a cabecinha quando eu falei que baixa produtividade, que o pessoal adoece, todo mundo balança a cabeça. Todo mundo concorda com isso. Mas olha que interessante essa loucura que é. Enquanto 96% acredita, apenas 87%, só 13% sabe da condição real do seu colaborador. A maioria de nós não sabemos como está a situação do cara. Ou seja, olha que coisa interessante aqui. A gente acredita que é problema, mas a gente não conhece o problema realmente. 94% de empresas que implantaram algum tipo de apoio financeiro tiveram algum tipo de retorno, tiveram algum ganho, perceberam algum ganho. Então é muita loucura isso aqui. A gente acha que é problema, a gente não conhece o problema e quem faz alguma ação tem resultado efetivo. Olha que coisa interessante. Por isso que todo desafio traz oportunidades. Então a gente está diante de um cenário, né? E como eu falei para vocês, olhando para isso como uma pessoa de recursos humanos, eu falei, poxa, tem oportunidade aqui da gente fazer diferente e de ser diferente. E qual é o caminho que a gente percebe para ficar bem? Primeira coisa é o seguinte, tá? Dado agora, dado de março, esse dado, 77,5% das pessoas estão com algum tipo de endividamento. Esse número, se vocês acompanharem esses números, ele cresce mês a mês. Esse número de 77,5%, ele era 73% no mês de fevereiro, ele já pulou quase 5% de fevereiro para cá. E se vocês andarem cronologicamente, vocês vão ver que é uma curva de crescimento contínuo esse aí. Né? A gente viu que quem se sente cuidado produz mais, correto? Então a gente precisa ter algum tipo. Ajudar o cara significa aumentar a sensação de bem-estar pessoal. Então é um ponto de atenção para a gente fazer. E a gente precisa de ferramenta para isso. Se a gente não conhece, lembra que a gente não conhece o problema? Então a gente precisa de algum tipo de ferramenta para ajudar nesse entendimento e para endereçar efetivamente a ação. Se a gente fala em reter e desenvolver talentos, se a gente aumenta a percepção de bem-estar, a gente aumenta exatamente a atratividade e o engajamento. Parece óbvio, não parece óbvio? São coisas que estão absolutamente elencadas. E se a gente fala que o cara fica lá no trabalho, como é que eu vou pagar a conta d'água? Vão cortar minha luz, a internet já foi embora. Quer dizer, o cara está com essa preocupação toda e está perdendo produtividade. Então, esse cara que tem a vida financeira em dia, que não precisa se preocupar com isso, ele erra menos, ele está mais engajado, ele é mais produtivo. Então, eu estou falando só, né, como encaixa nos números. Então, quando a gente olha para número, a gente tem que olhar para o número e falar, putz, espera aí, daí tem que sair algum tipo de ação que eu possa fazer. A gente que conversa com muita empresa, né, a gente vê que muitas das vezes a empresa não quer tocar nesse assunto, ela não quer tocar no assunto, mas ela está sendo impactada. Ela está sendo impactada. Mesmo que você não queira tocar no assunto, você está impactado por essa situação. Essa situação está afetando a sua vida. E a verdade que acontece, é engraçado isso, porque quando você olha, é um contexto cultural, social que a gente vive e que a gente lida muito mal com finanças. A maioria de nós lida muito mal com isso. Finanças é um negócio meio assim, a gente não tem muita educação da escola, mesmo da família se fala muito pouco, é meio tabu. É meio tabu esse negócio. Então a gente acaba tendo um baixo nível de entendimento, de educação, de como lidar com a questão financeira. Né? E a gente pode, ajudar aí, significa muitas vezes você fazer alguma coisa por esse colaborador, por esse colega, sem que efetivamente você tenha que botar a mão no bolso e dar dinheiro para ele. Tem jeito de fazer isso, sem gerar custo para você. A gente está falando lá naqueles desafios que a gente tem, que é aumentar a experiência digital das pessoas. O cara que está lá do dia a dia da gente na empresa, é aquele cara que está usando o Spotify, está usando a rede social,
está interagindo, está fazendo toda a vida dele. E esse cara, ele entra na empresa e ele não deixa aquela pessoa do lado de fora, ele é um ser único. Então ele traz toda a expectativa que ele tem, da jornada digital que ele tem, da interação que ele tem na rede social, nas trocas, nas buscas, ele traz essa expectativa. Por isso que as empresas são cada vez mais demandadas por manter essa experiência digital, porque o cara acha que a empresa é velha. Ele acha que a empresa, isso aqui é tudo muito complicado, é muito difícil, porque ele traz a expectativa toda da jornada digital que ele tem no dia a dia dele o tempo todo. Transações bancárias, tudo que ele faz, né, ele clica e dá um retorno. E você tem que trazer isso. Então essa questão da jornada digital, ela é muito fruto da expectativa que as pessoas têm com relação ao como elas estão vivendo no dia a dia. Né? E aí, repara só, falo muito pelo que eu vivi, tá? Falo muito pelo que eu vivi. A gente precisa, além da experiência digital, não adianta eu falar para vocês que eu tenho uma solução legal, bacana, e falar para vocês, ó, vai pegar um cara lá na tua área de operações e vai colocar para cuidar disso. Alguém aqui tem condições de pegar mais atividade operacional e recursos humanos? Ninguém tem mais atividade. Então não adianta ser digital, ter solução, se a gente não usar a tecnologia em prol de que as coisas funcionem melhor. Porque não adianta que a gente não tenha recursos, a gente tem que fazer mais por menos, sempre, maior produtividade da nossa área de recursos humanos. E evidentemente, a gente aqui não pode colocar qualquer coisa, a gente não pode oferecer qualquer coisa, você tem que ter o cuidado de entregar coisas que tenham valor, que tenham cuidado. Não adianta eu entregar uma solução que você vai lá no Reclame Aqui e tem um monte de reclamações lá, que as pessoas estão insatisfeitas com aquele produto, ou que aquele produto não vai agregar nenhum valor, não vai trazer nenhum senso de oportunidade para o colaborador. Então esse é um conjunto de coisas, né? Ser simples de usar, trazer uma experiência digital, não trazer custo para vocês, não trazer custo mais e complexidade operacional para o RH. Então, o que a gente enxergou aqui? Que oportunidade que a gente viu? Olha, peraí, se eu conseguir usar a tecnologia para embarcar uma solução que, por exemplo, não demande operação de RH, legal. Dá para fazer isso? Claro, a tecnologia, hoje toda a tecnologia que a gente chama de tecnologia de serviço, ela faz assim. Todos vocês devem estar de algum nível, em algum nível impactado pela LGPD, correto? Pô, agora a informação. Agora imagine você passando, gerando informação, base de dados do colaborador e entregando para algum fornecedor seu. Alto risco, porque quando você pega uma planilha Excel e manda para alguém, sabe o que aconteceu? Você acabou de perder o controle sobre aquela informação. Onde ela vai parar, o que vai acontecer com ela. Então a gente tem que ter uma solução que também seja boa aí. E a tecnologia está para nos atender. Então a gente começou a ver o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, se a gente conseguir fazer alguma coisa que seja digital nesse sentido, de que a gente minimize o risco. 2, se a gente conseguir fazer alguma coisa que não gere trabalho operacional para o RH, que a gente consiga buscar bons provedores e consiga embarcar aqui, que a gente consiga entregar para o RH coisas que vão demonstrar propósito e valor para o colaborador, é o caminho que a gente está indo. Então a gente criou, né, a ideia que a gente fez aqui na LG, a gente montou uma empresa, vou falar um pouquinho lá na frente sobre o que é a Benap, a gente montou essa empresa que tem esse objetivo, que foi pensada com a cabeça de alguém que é RH, que é efetivamente RH. Eu até fevereiro do ano passado, eu era um cara de RH. De fevereiro para cá, eu pulei o balcão e virei alguém que tem que entregar soluções para vocês. Então, esse é o espírito que está norteando todo esse trabalho. Na medida que ele não for bom, taquem pedra, porque eu sou vocês do lado de cá. Eu represento vocês do lado de cá. Então, a gente pensou em algum produto, porque a gente acredita que quando você tem liberdade financeira, você fica bem. E o que a gente quer dizer com liberdade financeira? Liberdade financeira é você não ser escravo do seu dinheiro, você efetivamente usar o dinheiro a seu favor. A gente aqui tem um conceito que é do menos 100 para o mais 100, onde menos 100 é alguém que tem uma dívida inconsciente, aquele cara que está pagando juros, só está pagando juros, e mais 100 é alguém que usa o dinheiro a seu favor, usa todo o seu dinheiro a seu favor. Então a gente acredita nisso, que quando o cara tem a liberdade financeira, efetivamente ele está bem, um relacionamento bem com o seu dinheiro, é aquele cara que vai produzir melhor, aquele cara que vai dar melhor de si. E a gente tem como fazer isso, a gente tem como dar esse passo.
olhando aqui para a Benap, o que a gente viu? A gente viu que nós estamos inseridos na sociedade, então a gente sempre tem que pensar nessa macro sociedade, ou seja, a gente aqui não é um recorte à parte do mundo, a gente faz parte e a gente é afetado pela sociedade. O nosso funcionário é um funcionário que tem os problemas do brasileiro, porque nós somos brasileiros, nós vivemos nessa realidade. Então a gente está envolvido por isso. E a gente tem três grandes dimensões aqui, a dimensão nossa de recursos humanos, a dimensão dos nossos colaboradores e de fornecedores que a gente tem. Então, a gente enxergou que aqui tem uma área onde a gente pode atuar. É a área exatamente onde a gente integra esses mundos todos, esses 4 mundos, a sociedade, colaborador, empresa, fornecedora e o próprio RH. Então, a gente enxergou essa oportunidade. E o que a gente está apresentando de proposta para o RH? Efetivamente entregar para vocês uma plataforma que ajude nisso, ajude no engajamento, ajude a aumentar a percepção de valor, ajude no propósito, simplifique a operação de vocês, que junte o melhor desses pontos todos, de forma que a gente ajude a cuidar bem dos colaboradores. Quando está falando cuidar, é cuidar em todas as dimensões do que o colaborador tem. Ou seja, a gente te ajuda a ajudar. É exatamente o que a gente precisa fazer. Como é que a gente faz essa... E evidentemente, com segurança, tranquilidade, né? Ou seja, eu não posso oferecer uma solução para vocês que não atenda à legislação, que não tenha qualidade, que não tenha bons fornecedores, né? E, efetivamente, para a gente atacar o quê? Trabalhar a produtividade, a retenção, atração e engajamento. Todos aqueles pontos que a gente viu aqui atrás. E, evidentemente, tá? Se eu trouxer para vocês uma solução que tenha custo, quem aqui tem facilidade de acesso a recurso da empresa? Normalmente nós de recursos humanos somos vistos com aquele centro de que dá despesa, né? É salário, é projeto atrasado, é o cara que quer que você aumente. Quem aí que trabalha em recrutamento e seleção que não está devendo uma vaga para alguém, que aquela vaga está aberta mais tempo do que devia? O colaborador que você está lá atrás de você para dar ninguém conhece esse problema, né? E aí você fala para ele, me dá um dinheiro aí que eu preciso fazer alguma coisa. Vem cá, você não está me entregando o cara que eu preciso, pô, você quer dinheiro para quê? A dura realidade que a gente vive é essa, né? Eu via isso aí direto, né? Então a gente precisa de ter alguma solução que a gente ajude a sair desse quadro, mas que a gente não precisa bater na porta de alguém para pedir recurso. E uma outra coisa que é legal aqui, imagina o seguinte, se você tem que contratar 5 fornecedores, imagina você tendo que discutir, vocês aí provavelmente têm assistência médica, correto? Tem um odontológico, deve ter um fornecedor de vale transporte, deve ter alguém, talvez, aí de educação, de ginástica agora, né? O Gympass da vida. Isso aí já significa que você tem que administrar um monte de contrato. E tem, de alguma forma, simplificar essa vida de vocês também. De alguma forma que a gente traga também para dentro desse nível em que a gente tem uma discussão só. A gente olha e fala uma discussão só. Peraí, quantos produtos eu tenho? Eu tenho 20 produtos, mas eu preciso discutir com 20 fornecedores? Não faz nenhum sentido, gente. Não faz sentido isso. Então a gente trazer de alguma forma que a gente consiga embarcar uma solução que contemple tudo sem que você tenha que fazer 20 discussões, aprovar 20 projetos, aprovar 20 orçamentos, essa coisa toda. Então, e o que acontece hoje? Vocês usam Amazon? Quem compra pela Amazon aqui? Pelo Magalu? Pela loja Americanas? Correto? Vocês já repararam? Provavelmente já repararam que nem tudo é vendido pela Amazon. Repararam isso? Que nem tudo é vendido pela Magalu, nem tudo é vendido pela... Então, esses canais, eles foram se tornando grandes espaços, os marketplaces, onde todo mundo transaciona. E quem paga pelo uso do serviço? É quem está transacionando lá dentro. Então a gente trouxe esse conceito para cá. A Benap traz esse conceito. Qual é o conceito? Isso aqui é um marketplace. Então não é quem usa que paga, é quem vende que paga. Esse é o conceito que a gente fala, quer dizer, isso é de graça? Não, não é de graça. Mas paga quem tira proveito dessa solução. Essa é a lógica que a gente está vivendo no mundo hoje. Hoje não é mais um mundo que vem cá, quanto que vai custar a licença disso, quanto tempo eu vou levar para implantar, como é que essa... Não, acabou esse mundo. Eu estou apresentando para vocês um novo mundo, que é um mundo em que você tem acesso à solução, que você tem acesso ao produto sem que você tenha que pagar por ele. Paga por ele quem se beneficia dele. Então esse é o conceito que a gente está trazendo aqui, esse é o conceito que a Benap tem, de fazer exatamente esse, trazer o conceito de marketplace de verdade para cá. Agora, não posso trazer só benefício para você, tem que trazer benefício para o colaborador. Se o produto está destinado ao colaborador, eu tenho que, de alguma forma, gerar ganho para ele, ou seja, trazer soluções que ajudem aquela liberdade financeira. Imagina o seguinte, tá? Imagina se esse cara hoje tem uma dívida, e essa dívida, eu vou falar barato aqui, tá legal?
Porque se a gente for falar de cartão de crédito, a gente está falando de dívidas de mais de 350% ao ano. Eu vou falar mais barato, vamos falar que o cara tem que ele tem um consignado lá, que ele está pagando 5,85, eu estou falando do número real, tá? 5,85, 5,50 de taxa de juros ao mês. O cara tem um empréstimo. Se você troca esse empréstimo dele de uma taxa de 5 para uma taxa de 1,80, vai sobrar o quê? Vai sobrar salário, porque ele vai pagar menos. Eu vou trocar a dívida dele. Sabe que a tua dívida daqui, eu pago ela e você vai pagar menos. Vai sobrar o quê para o bolso desse cara no final do mês? Vai sobrar salário. Caramba, vai sobrar salário? Então eu estou fazendo alguma ação que ajuda o colaborador a ter mais dinheiro no bolso, sem ninguém botar dinheiro no bolso, botar a mão no bolso, simplesmente porque a gente fez uma negociação boa e a gente trocou. Então é disso que a gente está falando aqui. É de uma oportunidade de levar para o colaborador uma forma de que ele tenha a tal da liberdade financeira, através de produtos que sejam interessantes. Então, aqui a gente está falando de vários produtos, eu vou falar rapidamente de alguns desses produtos aqui na frente. E, evidentemente, a liberdade financeira vai levar o cara a sair daquela jornada de menos 100 para o mais 100, onde ele hoje está devendo, a gente quer esse cara lá na frente. Se não tiver investido, pelo menos esteja pensando numa previdência, está fazendo algum tipo de poupança para o futuro dele. Tá? E tem que ser um processo simples, né? Tem que ser fácil, simples, do jeito dele, que fale a linguagem, que tem que ser aquela linguagem que ele usa lá quando ele está comprando na Amazon, que tem que ser aquela linguagem que ele está quando está interagindo com a rede social dele, tem que ser por esse caminho, tá bom? Então aqui, como vocês viram aqui, viver bem, né, gastar bem, viver bem e fazer o bem. Não significa que a gente não vai falar para as pessoas que elas não vão gastar. Não é isso. É falar como que você faz isso bem. Então, falando um pouquinho do que a gente está trazendo de plataforma, tá? A nossa plataforma ela tem quatro dimensões, tá bom? Os nomes são bem, a gente puxou os nomes para pessoas, para o conceito de pessoas. Então a gente tem o seu bolso, que tem produtos financeiros aqui. A gente tem os seus sonhos, como é que a gente ajuda esse cara a realizar sonhos. A gente tem o seu futuro, que é como que você pensa o seu futuro, como é que você pode fazer para proteger o seu patrimônio, ou criar uma oportunidade de futuro, e também opções do seu dia a dia. Vou falar do que a gente tem em cada uma dessas soluções, o que a gente colocou na solução seu bolso, na vertical seu bolso. O consignado, tá? Aqui é muito interessante porque as pessoas acham, muitos dos nossos colegas não queriam falar de finanças. Não, eu não quero falar disso. Aí eu estava conversando com um colega aqui, inclusive da Neon, aqui, parceiro nosso, dentro aqui do consignado, e ele falou, cara, eu não consigo entender. Eu vou lá, não tem custo para o RH, a gente entra com uma taxa barata, cara, mas eu não consigo fechar negócio. Eu não entendo isso, porque uma solução que às vezes não tem custo, não tem dificuldade. Por que será? As pessoas não querem discutir isso dentro da empresa e às vezes, não quero discutir isso porque o funcionário vai gastar, o funcionário vai fazer, ele vai se endividar. E é aquela história, mesmo sem saber você está sendo afetado, porque na hora que você não ajuda de alguma forma no esclarecimento, promovendo discussão, ele acaba aprendendo da forma mais errada possível. Ele vai para o crédito que a gente chama, para a finança ruim. Então, vai para todo esse aspecto. Então, aqui a gente está trazendo produtos, efetivamente, que vão ajudar esse cara nessa dimensão. Quando a gente está falando de vender crédito aqui, a gente está falando isso. Exatamente, olhar e falar, esse cara está com um consignado que custa 5,85, a gente consegue renegociar esse consignado dele e trazer para 1,80, e ele vai sobrar dinheiro, e a gente ajuda ele a entender. Quanto que você quer pegar de empréstimo? Não. Quanto que você precisa para o que você vai fazer? O que você vai fazer com o dinheiro? Aí eu vou fazer uma reforma na casa. E quanto que vai custar essa reforma? Vai custar tanto. Então você precisa de tanto. Não é o que você tem disponível, porque as pessoas acabam fazendo esse sentido. Você tem pré-aprovado não sei o que lá. Não é esse caminho. Então aqui produto de consignado, produto de antecipação de saque aniversário do FGTS, que é uma ferramenta muito interessante. Obrigado, viu? É uma ferramenta muito interessante para aquele cara que está desesperado, que não tem condições, está com uma dívida eminente, está com problema às vezes de saúde, não consegue mais tirar, não tem de onde tirar, e efetivamente esse cara pode ter algum dinheiro que consegue tirar ele do desespero, sem que isso seja um desembolso mensal. É um produto interessante para umas situações muito específicas. E aí antecipação salarial, algumas empresas não fornecem, e empréstimo em garantia, exatamente aquele empréstimo que ele quer fazer uma reforma maior, às vezes quer dar início de um negócio, e é um crédito mais barato que você consegue usar como carro ou uma casa com garantia para um investimento específico. Então essas são as dimensões que a gente está aqui, como falando aqui com 100% digital, uma coisa que é muito importante aqui para afeta a gente.
que é cuidar da margem consignável. Às vezes você não sabe se o cara ele pode pegar o empréstimo, não pode pegar o empréstimo. Então a gente consegue ajudar na operação do RH, simplificando o trabalho de RH, como? Fazendo a gestão da margem, chegando lá e falando qual é a margem específica que esse cara tem. Então usar a inteligência da folha de pagamento para administrar isso de forma automática para você. De forma que na hora que ele vai contratar, efetivamente a gente está olhando para o que ele tem disponível. E aqui a gente está desenhando também um produto. Se a gente quer dar o crédito mais barato para o colaborador, melhor do mundo é o quê? Que ele consiga entrar lá e falar, eu preciso pegar 5 mil reais. Onde eu consigo 5 mil reais mais barato? Então isso é um objetivo nosso também, que de forma que à medida que ele precisa de algum crédito, a gente diga para ele qual é o melhor crédito e qual é o mais barato. No seu sonho, aqui a gente tem uma ferramenta, eu acho que essa aqui é a minha querida aqui, que é o crédito imobiliário. O que é o crédito imobiliário? Crédito imobiliário é o seguinte, você entra lá e clica, eu quero fazer um financiamento imobiliário. Qual é o valor do imóvel? Qual o valor que você quer financiar? É um terreno, é uma casa, é uma loja? Você diz o que você quer. Você vai lá e coloca essas informações. E você dá um clique. O que a gente faz? A gente vai lá e vê qual é o banco que empresta para isso. Itaú, Bradesco, Santander. Qual é o banco que faz esse empréstimo? Qual é o valor da prestação inicial, qual é o valor da taxa de juros, qual é o valor da parcela, de cada parcela, de forma que, quer dizer que no banco X é mais barato, clicou, faz a jornada toda de contratação do crédito imobiliário de forma digital, sem ter que ir na agência, sem ter que comprar seguro, sem ter que fazer, ou seja, a gente consegue fazer toda a jornada de contratação. Imagina você propiciar isso para o colaborador, que ele tem acesso a crédito barato de imobiliário. Se ele não está comprando, ele está alugando, como é que você pode fazer da mesma forma ajudar ele a locação? É chato pra caramba pedir para o sogro, para o cunhado, e aqui a gente consegue dar garantia locatícia. E também o crédito educacional para fazer a pós-graduação, aquela que é caríssima, que ele não consegue fazer, como é que a gente pode financiar isso com juros de crédito consignado e que tal, não é dar o dinheiro na mão dele e ele fazer o que ele quiser, é efetivamente ele pegar o boleto da instituição de ensino e você quitar aqui e fazer o pagamento direto. Aqui está exatamente produtos de seguros, seguro residencial, seguro auto, seguro pet, seguro get, produtos que a gente pode fazer ele pode fazer a contratação e um seguro que vai custar no mínimo 20% mais barato do que a contratação em qualquer outro lugar. E evidentemente também a ferramenta de previdência. Se a gente está querendo estimular esse cara a fazer poupança, é tirar ele da dívida e dar para ele uma oportunidade de previdência. Mas a minha empresa não tem previdência. Ok, aqui é autopatrocínio. Se a sua empresa não tem, ele consegue contratar autopatrocínio e ele consegue montar a própria poupança dele nesse sentido. E no seu dia a dia, o que a gente tem aqui? Saúde por adesão, odonto por adesão, o que é isso? A tua empresa não cobre a mãe, só cobre o cônjuge e o filho, mas a mãe do cara mora com ele. Será que a gente não pode formatar um produto de saúde baratinho e dar para ele cobrir a mãe ou a sogra, alguém da família dele que está sob guarda dele, que você não pode dar e que ele fica numa situação difícil? Aqui a gente pode colocar um produto legal, que a gente sabe que é bom e é barato, e dar oportunidade dele cobrir ele pagando pelo próprio custo dele. Também aqui curso de inglês, clube de viagem, o que a gente pode fazer nessa direção, também sempre trazendo as melhores soluções para ele. Aqui a gente tem várias também oportunidades de fazer curadoria em benefício, trazendo algumas boas soluções para vocês na gestão dos benefícios como geral. E por que fazer conosco? Por que fazer com a Benap? Eu diria por 3 aspectos. Primeiro, nós somos a junção, a Benap é uma joint venture entre a WIS e a LG. A LG vocês conhecem, estamos aqui dentro do estande da LG. E quem é a WIS? A WIS é a maior corretora de seguros do Brasil. Ela é uma das maiores corretoras de seguros da América Latina. É uma empresa que tem uma tradição listada em bolsas, é uma empresa que efetivamente consegue trazer uma boa negociação de tudo que é de seguro, tudo que é previdência, a gente consegue trazer coisas interessantes para cá. Além disso, a gente traz para trabalhar conosco fornecedores que a gente foi lá e avaliou. Tem boa solução tecnológica, tem boa reputação e, por fim, a gente tem com a gente grandes clientes, grandes empresas. Então aqui, às vezes você é uma empresa pequenininha, eu sou uma empresa muito pequena, mas o produto que eu estou oferecendo para você, eu estou oferecendo para os gigantes também. Isso cria uma sinergia e você se aproveita de nós termos na nossa carteira grandes clientes muito, muito importantes, que são muito importantes e por isso a gente consegue trazer coisas para cá. Então a gente tem grandes empresas como os nossos clientes aqui. Bom, é o que eu queria apresentar para vocês aqui com relação à Benap, tá?
trazer para vocês as informações todas. Estamos à disposição, o time está aqui conosco, vocês podem navegar na plataforma, conhecer a plataforma, ver os produtos, ver como é que é simples a contratação, entender como é essa questão da LGPD, troca de informação, migração de um lado para o outro, para vocês verem como é que realmente a gente consegue ajudar vocês sem que vocês tenham esforço operacional adicional, sem que ter efetivamente custo. Não tem letra pequena, não tem nenhuma situação dessa, é efetivamente soluções sem custos montadas na realidade de cada uma de vocês.